A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 28ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do Mais Querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente, que Hexa é luxo. Centenário de lutas e glórias, o pendão alvirrubro a vibrar. Aqui quem fala é Davi Tenório. Contaremos com a participação de Caio Ribeiro, Maria Vitória, Thiago Araújo Melo e a edição e sonoplastia do Henrique Mainar, que vai dar uma pistolada hoje, porque hoje é o dia de pistolar, né? O torcedor rubro teve um ano difícil, né? Difícil. Isso eu estou sendo educado, porque eu confesso a vocês que eu gosto de pistolar só no final de tudo, né? Eu lembro uma vez, quando a gente foi eliminado para a Série D em 2016, eu esperei até o fatídico Sergipe perder para o Campinense em casa, para um momento de revolta, né? Mas talvez, eu acho que naquele dia eu esgotei tudo. Mas enfim, o torcedor colorado conquistou mais um título esse ano, né? E foi bom conquistar aquele título, um certo rival nem chegou perto, calar a boca de algum outro rival lá que sempre, nossa, que a gente tá liderando disparado e não sei o que, o Sergipe galinha morta, e vamos lá, vencemos. E também uma galera que acabou de chegar e já veio falando que era favorito, né? Conquistamos aos trancos e barrancos, um time muito contestado, e um título improvável, um bicampeonato improvável, provavelmente, mas que tem seus méritos. E hoje vamos falar também momentos de parabenizar, né, quem fez certos jogadores que fizeram o Clube Esportivo Sergipe ser campeão mais uma vez, mas, né, foi um dos raros momentos de felicidade esse ano, né? Um ano que a gente tinha muita expectativa, né? Sergipe jogando Copa do Nordeste, uma camisa com uma marca d'água com a região Nordeste. Nossa, essa camisa vai ficar para a história, né? Para ficar para a história deve ter uma boa campanha junto com ela. Mas ficou para a história, infelizmente, da pior campanha de um time sergipano na Copa do Nordeste. Claro que eu não esperava, meu Deus, o Sergipe vai passar de fase, vai chegar na semi, vai, quem sabe, aprontar, né? E levantar a taça com o Zé Cabrito. Não estava esperando nem um pouco disso. Mas eu também, né, acho que o torcedor colorado não estava esperando o Clube Esportivo Sergipe somar apenas um ponto em 8 jogos de Copa do Nordeste, né? Eu que pesquiso a história do Sergipe, eu acho até engraçado, né? Às vezes eu pego tabelas de Copa do Nordeste, tem assim, Sergipe, Unibol, claro que o Sergipe vai ganhar do Unibol. Sergipe, Juazeiro, Sergipe, Palmeiras de Feira de Santana. Esses são os times que a gente espera que fiquem em último, né? Em último lugar. Palmeiras, Feira de Santana, Unibol, Uniclinic, sei lá, qualquer time estranho, né? Mas não, desse ano foi o mais que centenário, né? O Clube Esportivo Sergipe, eu sou ruim de conta, 112 anos, 113 anos a gente vai fazer agora, 37 vezes campeão estadual, somou apenas um ponto no Copa do Nordeste. Já na Copa do Brasil, acho melhor nem falar, né? Ah, beleza, a gente perdeu pro Cruzeiro. Não perdeu, só perdeu, né? A gente tomou uma lapada de um Cruzeiro que está longe de ser um Cruzeiro que a gente espera, né? O futebol brasileiro conheceu, né? E fora a Série D, né? Tanto tempo que a gente ficou sem vencer. No final, as coisas se ajeitaram um pouquinho, mas mesmo assim, uma derrota para Juazeirense jogando futebol pífio foi ridículo, né? Então, foi um ano que, no final das contas, o torcedor rubro ficou extremamente puto, né? A gente não se contenta mais com o título estadual, até porque a gente já tem demais, a gente tem até suficiente para distribuir, né? E continuar mesmo assim como o maior campeão do estado. A gente quer voltar a ter o nosso nome respeitado fora do estado, né?
Para isso, né, esse episódio que vamos fazer assim de balanço da temporada, né, eu vou começar chamando o Caio Ribeiro Santos, que é o nosso rei das estatísticas, né, acompanha direitinho os jogos, aparece lá na PRP com sua voz marcante, comentando os jogos dos times da capital. Fala, Caio. Como é que está se sentindo, Caio? Eu sei que você foi para um forrozinho da Sergipe Shop, né? Inclusive, parabenizar a galera da Sergipe Shop pelo forró. Eu não fui, mas Caio, que pôde, né, acalmar um pouco o coração após o final da nossa temporada lá. Caio Ribeiro, junte-se a nós agora, nesse momento, para falar um pouquinho dessa temporada. Saudações coloradas, amigos e amigas. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, apesar desse episódio mais triste, mais negativo, mas é que é sempre bom a gente passar a limpo. E acho que esse episódio vai ser importante para a gente entender o que é que foi esse ano de 2022. Um ano de altos e baixos, um ano de muitas alegrias, mas também de muitas tristezas. Um ano que foi marcado, com perdão do pleonasmo, marcado por algumas marcas históricas. É o primeiro bi desde o ano 2000, primeira vez que a gente consegue 2 títulos seguidos, mas também foi a pior campanha da história de um time sergipano na Copa do Nordeste. Também foi a pior campanha da história desse atual formato, no geral. Na Copa do Brasil, foi o pior placar do campeonato de 2022. Nenhum outro time tomou 5-0 ou algo pior. Eu assisti aos outros jogos pensando, nem para esse time fazer mais 2, 3 gols aí para tirar essa marca da gente. Viu o Corinthians 4, Santos 0, viu o América 3, Botafogo 0, só pensando, nem para chegar a 6 ali, só para isso a gente não ficar marcado. Mas a gente viu que muito se falou. Espero que essa seja a última vez que a gente tenha que fazer essa comparação aqui no podcast de o elenco desse ano é melhor, pior, igual do ano passado. Se provou que essa discussão é inútil, porque se não é melhor visivelmente e unanimemente, não vale a pena, porque o ano passado a gente não tinha nada, foi campeão muito contestado no estadual, e esse ano, se existe a discussão se foi melhor, pior ou igual, já mostra que o elenco não estava à altura dos objetivos desse ano, dos desafios desse ano. Muito se falou, assim que acabou o estadual, assim que a gente foi campeão estadual, que esse elenco era maravilhoso, que a raça, que a união, que o amor pelo clube supera qualquer desafio, qualquer coisa que se põe à frente, e que tem que respeitar esse elenco, não sei o que lá. Muita gente encheu a boca bastante para falar que tem que respeitar esse elenco. Eu concordo, tem alguns jogadores que se doam bastante nesse elenco, mas a verdade, nua e crua, é que o nosso elenco desse ano foi fraco. Ficou evidente isso na Copa do Brasil, ficou evidente isso na Copa do Nordeste, ficou evidente isso na Série D. E em alguns momentos, inclusive, do próprio estadual. A gente teve um começo um pouco nessa toada de altos e baixos. No estadual, a gente começou vencendo as 2 primeiras partidas, metendo 6-0, baile, não sei o que lá. Daqui a pouco estava empatando com o Maruinense. Não foi um começo de campeonato muito estável, tanto que veio a troca do treinador. E aqui eu quero trazer algumas estatísticas, já que a gente está falando de treinador. Para você que está ouvindo agora, meu querido ouvinte, preste atenção nesses números, tente não se perder comigo. No total, esse ano foram 37 jogos, com 12 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, 48 gols pró, 43 gols sofridos. No sergipano, especificamente, foram 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 31 gols pró, 10 gols sofridos. Copa do Brasil, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, nenhum gol feito, 5 gols sofridos. Copa do Nordeste, 8 jogos, 0 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 3 gols pró,
16 gols sofridos. Se isso aqui é uma marca que eu tenho que ficar satisfeito, que a gente fez o que deu e que tem que respeitar esse elenco porque foi até o seu limite. Se eu tiver que um dia respeitar essa marca, eu paro de assistir futebol, vou assistir beisebol, alguma coisa assim, porque eu não consigo ver um elenco que em 8 jogos empata um e acha que honrou a camisa desse time. Isso não é honrar o Clube Esportivo Sergipe. E na Série D, o último desafio do ano, foram 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 14 gols pró, 12 gols sofridos. Essas 4 vitórias foram os últimos 4 jogos em casa, inclusive. Foram 3 empates e 4 vitórias em casa. Esses primeiros empates custaram muito. Apesar da gente ter saído invicto em casa, esses 3 primeiros empates em casa custaram a classificação, para não falar da nossa campanha fora. E aqui, trazendo um pouco sobre os técnicos também, que era o ponto que eu estava falando. Elias Borges, 6 jogos, 44% de aproveitamento. Edu Silva, 2 jogos, 16% de aproveitamento. Daniel Neri, 20 jogos, 40% de aproveitamento, 4% a menos que o Elias Borges. O Daniel Neri teve aquele começo muito ruim, de 5 jogos, acho que só um empate ou uma vitória, algo assim. E o Rafael Jaques, 9 jogos, 51%. Foi nosso melhor aproveitamento nesse ano. Foi justamente o treinador que não teve o campeonato estadual para fazer a forma, para acumular números positivos, para fazer um 9-0, um 9-1 no Maruinense, por exemplo. Foi 9-0, né? Eu já tô, é tanto número que eu já estou perdido. O Rafael Jaques não teve o Maruinense para enfrentar. Então, a gente vê que principalmente Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D ficaram muito aquém do que é o Clube Esportivo Sergipe. Se o grande desafio e o único desafio do segundo semestre era a Série D, a gente falhou de uma maneira terrível. Inclusive, o nosso segundo semestre acabou nos primeiros 15 dias. A gente começou esse primeiro semestre, tem 15 dias, 18 dias agora no momento que a gente está gravando, e já acabou o nosso segundo semestre, já acabou o nosso ano. Então, são marcas muito negativas. Já demos aqui os nossos parabéns pelo campeonato estadual, mas eu acho que o que fica desse ano é a nossa marca negativa no cenário regional e nacional. Marca negativa, marca pesada, né? A gente já fez más campanhas, né? Mas só empatou com o Souza, não é isso? Na Copa do Nordeste. Perdemos pro Altos, perdemos pro Floresta. São clubes de Série C, beleza, né? Mas assim, não tem um abismo entre Série C e Série D. Né? À toa, se fosse assim, um certo rival já teria, né, conseguido pelo menos um tri nesse tempo. Né? Enfim, né? Bom, um ano, né, que eu me emocionei, um ano que eu fiquei feliz, porque, confesso a vocês, eu nunca tinha visto o Sergipe campeão aqui, no Batistão, né, que eu saí daqui de Aracaju em 2005. Em 2003 não me levaram, dizendo que eu era muito pequeno, que na época era não sei o quê, estádio muito cheio, clássico, briga, papapá, e perdi esse rolê. Mas eu vi o Sergipe ganhar o turno contra o Maruinense, pelo menos. Mas enfim, momentos de felicidade, momentos de tristezas, né? E eu vou querer saber, né, da nossa participante, que andou um pouquinho sumida, mas reapareceu hoje para esse programa pra lá de especial, Maria Vitória. Queria que você também falasse o seu balanço do ano de 2022 rapidamente, assim, porque a gente vai, claro, discorrer ao longo do programa. Eu queria saber de você, que provavelmente também foi a sua primeira vez que viu o Sergipe bicampeão e a primeira vez que viu o Sergipe somar só um ponto na Copa do Nordeste. Diga para mim esse misto de sentimentos. Fala, nação colorada. Ano difícil, né? Mas sim, foi o meu primeiro ano vendo o Sergipe. Não, o segundo. Vendo o Mas segundo, o Sergipe ser bicampeão, bicampeão você é é o mais nova primeiro, aqui, né? Bicampeão primeiro. bicampeão é o primeiro. Andei sumida, mas, né, nesse episódio triste e revoltante, consegui participar, né? Mas um ano difícil, com coisas inesperadas, né? Com o nosso título no campeão, do campeão estadual, que
Eu até pensei que nunca essa taça desse ano ia chegar no João Hora, porque começou daquele jeito, né? E depois piorou, aí depois veio assim, como uma montanha-russa mesmo. E fomos, conseguimos, mas também foi a única coisa que eu acho que salvou nessa temporada, foi esse título, né? Que foi a temporada intermediária, com mais erros do que acertos, muitos erros e poucos acertos. Temporada que trouxe para a gente entrar no ranking de pior campanha na Copa do Nordeste, com apenas um ponto, de um empate, tipo, coisas bem chatas, bem tristes, revoltantes. Goleada na Copa do Brasil. Foi um jogo assim que acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida como naquele jogo. É isso, né? Nesse episódio aqui triste, revoltante. Mas é a nossa realidade de férias. No 18 dias corridos de julho do nosso segundo semestre. Mas é isso, né? Por enquanto, só vamos ver aí a cena dos próximos capítulos do ano que vem. Mas a gente tem um sub-17 para assistir agora. Será que isso vai empolgar? Vai que. A esperança é a última que morre, né? Porque Isso. torcedor do Sergipe, não, brasileiro já não tem um dia de sorte, nem assim, vivendo bem. Aí, mais torcedor do Sergipe, a gente nasceu para sofrer mesmo, que não é possível. Mas Mas eu vamos ver, né? aposto que você ainda guarda com carinho o sentimento pelo título bicampeonato. Tem algum jogador, algum momento ali do bicampeonato que Tem, você ficou tem. mais. Teve uns que salvaram muito mesmo. Lazarinho, Omar, assim, no estadual em si, né? Kennedy também, do jeitinho dele, Doda, do jeitinho dele, acho que foram peças importantes. Alguns que sobraram e deram para dar essa nossa taça no campeonato estadual. Mais uma taça. Dessa vez a taça se chamou Taça Reinaldo Moura, né? A gente também não pode esquecer uma perda que nós É tivemos claro. esse ano, né? O Rei, que muito doou, a figura polêmica e tal, mas é incontestável que ele amava o Clube Esportivo de Sergipe, Ele né? fez muita diferença, né? No Clube Esportivo Sergipe, esse time que a gente torce. Apesar de tudo, ele era um torcedor fanático e apaixonado pelo time. E ninguém pode negar isso. Exato. E é, vamos esperar que ano que vem o Rei lá de cima possa comemorar uma temporada mais, né? É, Mais com certeza. agradável para o torcedor rubro. Beleza, agora eu tô querendo que esse programa fique um pouco pistola mesmo, assim, de verdade, sabe? E eu acho interessante nesse exato momento a gente chamar, né, nosso querido Henrique Mainar, né? Que eu acho que ele não tá tão pistola assim não, porque ele dançou um forrozinho bom ontem, né, com a Karine. Henrique Mainar, vem cá falar um pouquinho dessa temporada 2022 do Clube Esportivo Sergipe. Essa porcaria, né? Uma porcaria, não fala tempo, foi uma porcaria. Porra, em julho, eu tô fazendo um programa de retrospectiva em julho, velho. Meu irmão, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem eleição e tem um fascista na presidência. Eu tô fazendo retrospectiva do Sergipe em julho. Esse time é foda, meu Deus do céu. Esse time me desgraça. Falando aí sobre o arraiá da Sergipe Chopp, dá um salve aí pro povo, um salve pra Valmir, os parceiros e tal. É muito massa, uma rochinha maravilhoso. O Sergipe tá precisando, inclusive. Se tivesse um desse no JH uma vez por mês, a gente agradecia, né? Cara, assim, a priori, quem vê de longe um resultado, olha, um bicho estadual, até que não é ruim. O problema é que o time, a equipe como um todo, ela foi muito inconstante, né? Ela foi muito inconstante. A gente teve o pior, né? Porra, pior campanha da história da Copa do Nordeste, sabe? Eu dei uma topada aqui perto da minha casa hoje, eu tenho mais pontos no pé do que o Sergipe na Copa do Nordeste. Vai se fuder. Não dá, né? Então, e tipo assim, e foram jogos muito ruins, que tipo, vencia e não convencia. Né? Eu acho que isso passou tanto pelo estadual, acho que no final resolveu um pouco, né? Fizemos bons jogos contra o Falco, fizemos uma boa semifinal contra o Itabaiana e tal. Mas a Copa do Nordeste, um desastre na Série D. Poucos jogos que eu vi do Sergipe, tipo, eu saí com a sensação de que o time tava, assim, sabe? Eu lembro do jogo contra o Asa, né, que eu assisti da Barra dos Coqueiros, que eu achei massa e tal.
O jogo contra a Jacuipense agora no sábado, né? Com aquele público ridículo, né? Mas, assim, né? Eu gostei do time, apesar de não valer mais nada e tal. Mas jogar como a gente jogou contra o Lagarto na segunda rodada, jogar como a gente jogou contra a Juazeirense, sabe, que não tem nenhum uniforme digno de uma porcaria de um time, parece um uniforme, sabe de quê, velho? De menino, aqueles uniformes do vinagre da Maratá, sabe? Horrível, assim, horrível. Um jogo péssimo, assim, inconstante, e o time não tinha liga, sabe? A troca de técnicos, por mais que tenha sido importante em determinado momento, acho que ela não entrou bem, sabe? E é ruim, assim, tipo, eu que já vi outro bicampeonato, porque eu sou um pouco mais velho que você, junto com o Thiago, né? O Sergipe, quando foi tri, chegou a ser hexa e tal, a gente era hexa, mas a gente jogava bem outras competições, né? A gente era hexa, mas a gente, por exemplo, botava fogo no São Paulo na Copa do Brasil. A gente era hexa, mas a gente tinha competitividade. Não adianta você fazer bons campeonatos estaduais, né, que são competições que estão sendo esvaziadas ao longo do tempo, né, e que são esvaziadas tanto de calendário quanto de financiamento, e você não pensou uma Copa do Nordeste. Né? Eu estava ouvindo uma parte do áudio agora do nosso presidente, né, na PLP, a gente está gravando na segunda-feira, dia 18 de julho, e ele falando assim, quero ver você planejar sem dinheiro. Não, Hernan, é exatamente porque a gente não tem dinheiro que a gente precisa planejar o máximo possível de coisa. Né? E, por exemplo, fazer a opção, né, que a diretoria do Hernan fez em pagar com todas as cotas a dívida trabalhista era algo que exige risco, e esse risco deve ter sido calculado. Né? Então, assim, peraí, né? Tudo bem, a gente perdeu 4 patrocinadores no final do estadual, né? Ele deu uma explicação lá com, assim, a Unimed, o Pixbet e o Bob's, que tiveram problemas e não renovaram, tá? Mas, tipo, velho, é estranho. Por exemplo, fui eu que estava comentando com o Caio, estava comentando no grupo da gente de gravar, que, tipo, a gente ainda tá usando parte do material da Pixbet. Por que a Pixbet não bota no dinheiro no Sergipe desde o final do estadual e eu vejo gente da categoria de base? Eu não lembro se era a categoria de base ou se era o do reserva do Sergipe, né? Com boné da Pixbet. Que porra é essa? Sabe? Porra, nem isso, velho. Nem um boné vocês trocaram? Não, né, pô? Vamos se atentar. Né? E assim, muito ruim, inconstante. O time da Série D não me contempla. Então, assim, foi muito inconstante, sabe? Um bicampeonato nessas condições e tal, tem o seu peso relativo, só que a sensação que a gente tem é de derrota, de inconstância, sabe? De derrota e de inconstância, assim. A gente espera que tenha um planejamento melhor para 2023, que a gente faça um bom apresentação de elenco, pré-temporada. Né? Eu acho que o Rafael Jacques, né, ele, pela entrevista e pelas declarações da diretoria, a intenção é manter o Rafael Jacques para o ano que vem. Acho que tem algumas peças que são importantes de manter. Eu acho que o Dida, eu acho que o Fabiano fez uma puta partida contra o Jacuipense também. Fabiano, o Gilmar. Né? Acho estranho, por exemplo, figuras como o Ageu. Sabe? A gente ter perdido o Ageu nessa reta final também eu achei bem estranho e ruim, porque são figuras que têm identificação com o clube. Eu acho que a gente meio que perdeu isso, né, no decorrer do ano de 2022. Acho estranho porque as duas movimentações da torcida, uma que foi a torcida zero no meio do campeonato, ali no centro do furacão, e a outra, né, que foi uma chamada do pessoal da TEC, né, as duas foram muito criticadas, né, tanto pela diretoria como por parte da imprensa. Né, a TEC, inclusive, salvo engano, está respondendo por inquérito, aí por ameaça e tal, e o torcida zero foi muito crítico. O Saulo, quando veio conversar com a gente, ele criticou muito, ele criticou bastante e tal. Mas, assim, são movimentações da torcida, né? A torcida precisa dar resposta também. Eu acho ruim a forma como a gente ainda lida, né, com possibilidades de respostas que a nossa torcida, ou segmentos mais conscientes dela, né? As direções das torcidas e tal, quem pensa e quem está na ponta de alguns processos e algumas entidades e tal. Acho que a gente tem que ter mais maturidade, disputar melhor o clube, né? Um clube ainda com elementos muito conservadores e tal. É um clube conservador, é uma torcida conservadora e mal acostumada, né? Mimada pra caralho. E eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem sempre feito, né? Que é fazer a disputa dos rumos do clube, disputar a transparência. O Thiago vai falar agora e disputar os rumos nessa perspectiva mesmo, saber como vai fazer. Dá um exemplo.
A gente sanou as dívidas trabalhistas, mas a gente tem uma dívida previdenciária que é absurda. Está em processo de negociação. Inclusive, torcedor colorado, eventualmente, tem a notícia de que João Hora vai ser leiloado, né? O leilão, o possível leilão jovem que o jurídico sempre consegue contornar, mas é uma possibilidade de é vincular dessa dívida previdenciária aí. Se houver uma possibilidade de negociação, vai pegar a cota de 2023 e vai sonhar a dívida previdenciária de novo? E vai descapitalizar o time? Porque se fez com a trabalhista, não tem nada que indique que não faça com a previdenciária, por exemplo. É uma possibilidade, a gente tem que estar atento com isso. Né? Eu acho que é isso, assim, para quem tá pistola, eu tô até muito educado, acho que eu tô convivendo demais, né, com o Davi, com o cara, esse povo é muito educado, sabe? E, para finalizar, eu quero fazer um comentário que ele é bastante científico, assim. No final das contas, a culpa é de Caio, porque no último programa ele me fez perguntar quantas rodadas faltavam para a Série C, e isso dá azar, né? E você sabe que cientificamente o azar é foda, né, Caio? A culpa é sua. Lembrei disso, certo? a culpa é do Caio. Toda a responsabilidade é do Caio, Eu entendeu? tenho direito de resposta? Não tem, Caio. Resposta? Tem, Já cara, não falou. tem, já falou. A culpa é do Caio, entendeu? Então, Esses caras são que Próximo defendem a bloco, democracia, tá vendo aí? Tá vendo aí como é a democracia liberal brasileira? Então, tá vendo? Aí, ó, tá vendo como é? Tá vendo? Como é o traje liberal. O cara abre o programa, o cara abre, é o primeiro a falar e ainda quer me cortar, tá vendo, gente? Não dá, né? Não dá. Eu acho que essa esquerda petit gâteau tem muito a aprender ainda, sabe? E é isso, viu, Caio? A culpa é toda, a responsabilidade é toda do Caio. Assim. Não é a diretoria, não é o elenco, não é a torcida, não é a equipe técnica, a culpa é do Caio. Nossa equipe formada por Milton do Caranguejo, Dona Gisélia e Neguinho vão apurar se Caio merece, né, uma resposta. Provavelmente só no próximo bloco. Mas, enfim, eu quero aqui chamar o nosso consigliere Thiago Araújo Melo, né? Esse é o momento de dar esse apanhado geral e eu quero que você também dê umas pinceladias assim, porque esse é o nosso conselheiro, pô, tem que falar um pouquinho assim, tipo, teve um diabinho aí, né, teve um tal de um Jeep, questão não sei, o que acontece lá nos conselhos do clube, mas assim, bem rápido, né, eu quero que você fale um pouco desse ano de 2022, mas acrescente assim, rapidamente, porque depois a gente fala em outros blocos. Olá, pessoal, quem está nos ouvindo aí, pessoal que está aqui no podcast. Então, cara, até falei, né, antes de começar a gravação, falei, não sei nem o que falar, mas na verdade é porque tem tanta coisa para se falar que você não sabe o que priorizar. Mas aí você já me deu um certo norte, talvez até depois da fala de muitos outros aí, eu não precise falar de tudo, né? Mas eu vou dar o meu balanço do ano, né? Eu fiquei com um gostinho de que quero mais, né? Eu, sinceramente, talvez pelo que se passou, ou que se almejava, para mim, o Bi não seria nem tão importante, né? Depois de ter conquistado o estadual ano passado, eu ficaria satisfeitíssimo com a garantia de calendário para 2023, independente de como fosse. Mas como foi sendo campeão, melhor ainda. E aí é aquele negócio, né? Você dá um passo para frente e deu outro mais à frente, você espera continuar caminhando nessa direção. E o ano de 2022, para mim, acabou a gente dando um passo, né? Não, ou nem dando um passo, talvez não para trás, mas ficou parado, assistindo as coisas acontecerem. Foi esse sentimento que eu tive depois de ter sido campeão estadual. Parece que, pronto, nada mais importou pro futebol do Sergipe, né? É aquele passo que você meio que tropeça no chinelo, assim, mano, e continua E não andando com a andou, vida. a Não gente andou, acabou sei sendo lá. não andou, tipo, só fomos campeões, beleza, conquistamos o calendário para 2023, beleza, agora a gente tem calendário, tem umas cotazinhas que vão entrar, pronto, usaram para pagar grana, né? Mas e aí, dentro desses campeonatos que a gente conquistou, a gente praticamente parecia que tinha abandonado, a gente meio que parece que ignorou. Aí tá aí o resultado da pior campanha da história de um clube sergipano, né? Parece que o Sergipe gosta de estar desses destaques, né? Pro bem e pro mal, ele quer estar nos dois, né? Você já comentou sobre
o Cruzeiro, e essa Série D, sinceramente, foi vergonhosa. O Henrique destacou 2 jogos que viu o time jogar bem e são os 2 também que eu destaco. Agora na reta final, contra o Asa e agora também já desclassificado. O que é que esse time ia fazer se passasse de fase fazendo zilhões de contas? Pra quê? Torcer, ficar lamentando aquele pênalti lá contra o Santa Cruz que tirou ponto pra não sei o que. Se a gente tivesse passado agora, a gente não ia passar nem do primeiro mata-mata. Não ia, com aquele time não ia. Santa Cruz com aquele time ruim conseguiu se classificar. Juazeirense a gente meteu 2-0, tava lá classificado. Então assim, foram surtos que tivemos, né? Dizer que fizemos uma campanha relativa. Os números de Caio, por exemplo, podem indicar, talvez, quem queira interpretar dessa forma, que fomos bem dentro de casa. As 3 primeiras partidas foram 3 partidas frustradas. Entendeu? Foram frustradas, partidas frustradas. Ah, vou jogando fora, a gente perdeu porque o gramado é ruim e tal. Porra, tô falando com quem? Com Zidane? Tem Zidane lá no Sergipe, tava jogando Zidane, Vidal, Del Piero, Ronaldinho Gaúcho, essa galera, né, para dizer que tem que jogar um gramado perfeito. Claro que o gramado do Batistão lhe dá umas condições melhores. Mas, meu amigo, se correr, se vence. Teve jogos lá dentro que o Lagarto perdeu dentro de casa e a gente foi para lá fazer vergonha. Então deve ter N fatores. O presidente falou aí sobre questão de jogadores na rádio, ele falou isso lá no conselho, né? Mas assim, no geral, é um ano frustrado. Temos calendário para 2023, ora, maravilha. Isso seria maravilhoso se a gente tivesse feito um ano razoável. A gente não fez. Para mim é um ano muito ruim. Foi um ano muito ruim, apesar do campeonato. Que a gente ganhou numa sorte, entendeu? A gente ganhou numa sorte, sinceramente foi numa sorte. Ah, porque não pegou confiança? Não, porque não pegou outros times também. Que, sei lá, a gente conseguiu no Falco aquela vitória na quarta-feira, no primeiro jogo da final. Para mim, aquilo ali foi né, tipo não foi o time que jogou bem e, sei lá, entendeu? Eu não consigo dizer que o time jogou bem. O jogo contra o Itabaiana aqui na semifinal, né? Foram 2 gols de cabeça sem escanteio, mas, pô, o Itabaiana tava, né? Bem mais com chances na hora de fazer gol do que a gente. Agora eles sentiram também daquilo. Clássico, né? E aí a gente tem que pensar que, tipo, o raio não cai 2, 3 vezes no mesmo lugar, não, né? Ano que vem, o mínimo, se for no planejamento, eu imagino que seria de novo garantir um calendário, mas agora fazer valer essa Série C. Já tá quanto tempo a torcida está esperando? Já é uma ânsia da torcida, já é uma ânsia, acho que já poderia ser uma ânsia da própria diretoria pensar numa Série C. Ah, como é que vai planejar sem grana? Como o Henrique destacou. É justamente por isso que se planeja. Você vai se planejar com aquela grana pouca que se tem, de uma certa forma. Você pode até dizer, ah, não se contrata jogador bom com pouca grana. Aí tudo bem, mas e planejamento se dá para fazer. Entendeu? Enfim. 2022 para mim fecha numa frustração. Uma frustração pelo calendário que a gente teve, pelo bom destaque de ter pagamos conta e tal, enfim. Mas assim, no geral, eu acho que foi o balanço pode não ser negativo, mas que não andou o quanto prometeu-se que ia andar, né? Tem jogadores que a gente pode destacar para ficar, o próprio técnico Jax é um cara que talvez, pelos números, ele seja interessante ele ficar, mas aí também já não sei, porque dentro de campo, às vezes, eu tenho raiva dele, então assim, pelos números ele, né, tá indo bem, mas enfim, salva dois, 3 jogadores, salva o Dida, o Lazzarini pela identidade com a camisa que ele, né, demonstrou nesses 2 anos, né, talvez, né, um Fabiano da vida, o resto, nem sei. O Alan James, pelo que mostrou na reta final aí, né? Marcador de gol, enfim. Mas 2022 é isso. É um sentimento de que foi um ano de frustrado. O Bi não tira esse sentimento de frustração que eu tenho em relação. E você até comentando sobre a questão do conselheiro, do que acontece lá dentro, destacar que um conselheiro é no meio de, sei lá, 40 lá. Então, assim, para se fazer alguma coisa lá, você tem que ter articulações.
né? E outra coisa que o pessoal às vezes da arquibancada esquece do conselheiro é que o futebol é só uma área do clube. O Sergipe não é um time só de futebol. Ele é um clube, ele tem uma estrutura com outras coisas. Ele tem sub-20, ele tem o Sergipe, ele tem uma sede social para cuidar, tem um campo para cuidar. Então, assim, tem conselheiro que não está preocupado só com o que está dentro ali do gramado, até porque isso existe a diretoria executiva, né? Então, a gente do conselho, às vezes, está muito mais preocupado com toda a organização de uma estrutura geral do que somente com o time dentro de campo. Isso aí é só para rebater algumas críticas, porque fica uma cobrança do conselheiro como se eu fosse diretor de futebol, mas enfim. Mas é isso, galera. Pois é, meu amigo Thiago, é um clube esportivo, né? Tem um universo ali dentro do João Hora que a gente ainda até conhece pouco, né? Você foi entrando mais para dentro, encontra coisas assim que a gente nem imagina. Mas, para fechar esse bloco, assim, é muito triste que eu vi uma tabela, assim, com os 36 melhores clubes da Série D, e a gente não tá entre os 36. A gente não tá entre os 36, assim, no ranking geral, né? A gente tá atrás de Pacajus, Juventude de Sama, seja lá, acho que é São Mateus isso, Maranhão, né? Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, com todo respeito, mas é duro, né? Acho que às vezes eu falo nem, tipo, meu Deus, o time não subiu, mas o time não passou de fase, velho. O time não passou de um mata-mata, nem isso, não passou de fase. Enfim. Grupo difícil. A priori, né, quando a gente olhou a tabela, parecia ser, né? Tipo, meu Deus, tem Asa, tem Santa Cruz, tem finalistas baianos, mas, tipo, na prática a gente viu que, pelo amor de Deus, cara. Enfim. Bom, um ano que a gente teve um elenco recheado, né? Um elenco com 5 laterais direitos, por incrível que pareça, né? Cinho, Chiquinho Alagoano, Márcio Lima, mas teve Alex Muricy, que foi um cara que até, né, curtiu um pouco, então, quem sabe, se pensar uma renovação. Mas assim, pelo amor de Deus, para titular, eu não sei. Calma aí, galera. Mas para isso, para falar um pouco dos elencos, né, vou chamar Caio Ribeiro Santos, que é o cara que, né, que manja assim todas as estatísticas, acompanha até as idades de jogadores, né, para saber se tem um gato ali para não, aí vai não perder ponto ou não. Caio Ribeiro manja de tudo isso. Então, Caio Ribeiro Santos, vem cá, vem falar um pouquinho sobre esse elenco 2022. Bom, a gente precisa inserir esse elenco em um contexto. Como o Henrique falou, acho que ele foi o primeiro a falar sobre isso no primeiro bloco. Foi um ano que a gente decidiu investir o nosso dinheiro em pagar as dívidas. Então já se sabia desde o final do ano passado que o elenco viria a um custo reduzido. E o presidente falou essa questão hoje de que não se faz planejamento com pouco dinheiro, que é difícil de fazer, é difícil de gerir um clube com pouco dinheiro. Eu queria pegar o exemplo do Lagarto. Será que o Lagarto é tão milionário assim, desde a saída do Diego Costa? Será que o Lagarto, os jogadores que o Lagarto contratou, a gente não tinha condição de trazer? Por exemplo, aqui, obviamente, respeitando todos os profissionais, até porque eles se mostraram competentes a ponto de passar de fase, mas o Lagarto trouxe um Givanildo Salles, por exemplo, em um momento de crise. O Lagarto, se a gente parar para pensar, o Lagarto foi eliminado na primeira fase do campeonato estadual. E aqui eu já entro também nessa questão de patrocínio. Muito se falou que, não, realmente, a crise financeira, perdemos muitos patrocínios. Um dos patrocínios que a gente perdeu foi do PixBet. Por que é que o PixBet, na hora de juntar suas moedinhas, por que é que ele preferiu continuar investindo no Lagarto e não no Sergipe? Vocês podem dizer, não, acho que o Lagarto só esqueceu de tirar a imagem do banner. Não, todo jogo eles fazem um post específico das odds do PixBet. Ainda patrocina o Lagarto. Por que que o PixBet escolheu juntar seu dinheirinho e botar no Lagarto, que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Sergipano, e não no Sergipe, que foi o campeão estadual? Será que o Lagarto é tão milionário assim? E aqui a gente entra na questão do que o presidente falou, por exemplo, que o Daniel Neri, à época o Daniel Neri barrou algumas contratações, e principalmente de jogadores do Falcon, alguns destaques. Ele citou, por exemplo, o Natan,
que o Daniel Neri não quis o Natan, que disse que os jogadores que tinham no elenco, preferia os jogadores que já tinham no elenco do que trazer algum jogador do Falcon. Primeiro de tudo, eu acho isso muito estranho, um clube de futebol, o treinador mandar no departamento de futebol, são feitas a 5 mãos. Eu nunca vi, você pode dizer, Caio, mas você não tá lá dentro, tudo bem. Só tô expondo o que eu vejo daqui fora. Eu nunca vi um time ser mandado pelo treinador, o treinador bater o pé que não vai vir reforço. E aí vocês tentam me convencer que a gente não quis Natan porque os jogadores que já estavam aqui eram de um nível acima. Mas aqui eu lembro vocês se lembram que no comecinho da Série D veio um jogador do Falcon pro Sergipe? Vocês se lembram que Dandan, que estava machucado no estadual pelo Falcon, não jogou? O titular daquele time era o Natan. Vocês se lembram que o Dandan foi contratado pro Sergipe? Vocês podem não se lembrar porque o Dandan, assim que veio, bateu, voltou. Porque ele veio bichado, machucado. Não estou aqui dizendo que Dandan não presta como jogador de futebol, mas o momento do Dandan era muito abaixo do momento do Natan. Por que o Daniel Neri barrou Natan, mas apoiou a contratação de Dandan? E aí vai ficar nesse ciclo para sempre. Não, é porque não tem dinheiro. Beleza. Então, por que esse jogador não veio? Não, é porque o treinador barrou. Não, mas o treinador barrou do Natan, mas trouxe Dandan porque Dandan era mais barato. É por causa do dinheiro, não sei o que lá. Vai ficar nesse ciclo para sempre. A culpa ou é sempre do dinheiro ou a culpa é do treinador que barrou. Eu só sei que a gente está um pouco cansado de muitas desculpas, porque todo ano a gente fica no quase. 2021, não, a gente deu azar de pegar no mata-mata o time que acabou sendo vice-campeão da Série D e a gente só foi perder nos pênaltis, hein? Jogamos de igual para igual com o poderoso Campinense. Beleza. 2022. Não, mas você tem que ver que a gente perdeu 3 partidas fora nas 4 primeiras rodadas e a gente acabou o campeonato 1 ponto atrás do G4. Beleza. E aí eu já puxo aqui ao meu direito de resposta, que não foi concedido, mas mesmo assim não me calarão neste podcast. Caro colega Henrique disse que a culpa foi minha ao puxar a contagem regressiva. Não, agora você vai ficar calado, Henrique. Desligue o seu microfone que eu estou falando. Mantenha o decoro. O caro colega Henrique colocou a culpa... Tá foda, viu? O caro colega Henrique colocou a culpa na minha puxada de contagem coletiva. Lembrando que ele é quem puxou e ele é o editor. Se ele quisesse, ele poderia ter cortado o áudio do podcast. Ele sabia do risco e fez mesmo assim. Eu sou editor, não sou açougueiro, Caio. Caro colega Henrique. Eu não sou açougueiro. Caro colega Henrique. Talvez a culpa possa ter sido mesmo da minha puxada, zicada ao puxar a contagem regressiva, mas talvez a culpa possa ter sido também no Sergipe ter se reforçado com Pedrão, Alice, Dandan, Sinho, entre outros jogadores. Talvez a culpa possa ser até... Será que a culpa pode ter sido da gente ter passado os 8 primeiros jogos do campeonato sem vencer? Talvez isso possa ter zicado um pouquinho nosso time, possa ter influenciado negativamente na psicose, na mística do nosso time. Talvez isso tenha contribuído a gente não ter passado de fase. E eu quero terminar aqui, caro colega Henrique, caro candidato Henrique, já que nosso querido William Bonner não me concedeu direito à resposta, eu perguntarei mesmo assim. Candidato Henrique, o povo quer saber quem financiou o seu short azul que você estava no Batistão? Candidato Henrique com a palavra. Essa Então, eu ficaria sem em graça. primeiríssimo lugar, eu não sou açougueiro. Agora ele tem direito à resposta. Vocês estão vendo. O povo está vendo o que está acontecendo. Não, mas o crime dele foi maior, Caio. Chegar com meu crime um não foi short maior, azul. não. Foi uma coisa muito simples. O que acontece é que a parte substancial das pessoas que fazem um podcast,
elas sofrem com daltonismo. Eu cheguei nas dependências do Batistão no último sábado, com um short com tom ciano, que dialogam com o verde, que é a cor do primeiro uniforme do Sergipe, quando o Sergipe ainda era uma equipe de remo. Agora eu digo-lhe quem está com a verdade. Quem, Caio? Quem, nobre Caio Ribeiro Santos, vulgo o culpado pela nossa eliminação? Não adianta, você é o culpado. O culpado é Vossa Senhoria. Vossa Excelência é um grande fanfarrão. Então, assim, não havia short azul, certo? É um short que beira pro verde. É o único short que eu tinha limpo em casa, isso é importante. Né? Inclusive, eu me dispus a ficar de cueca, né? O que seria horrível em termos de espetáculo e seria horrível em termos de exposição pública e sair preso, né, porra? Então, assim, pelo amor de Deus. Agora, se o nobre colega está preocupado, né, com os tons, disse ano que ele não enxerga, e dos que tem aqui em casa, eu convido o parceiro a vir aqui lavar roupa aqui em casa, porque tá difícil. Encerrei. Ah, outra coisa também, aproveitando aí. Literalmente lavagem de roupa, é? É dessa. E o pior, vai ter que lavar a bermuda que foi azul. Não, a bermuda não foi azul. A bermuda tem um tom ciano, que é igualzinho ao tom que você tá agora com essa luz do seu computador, entendeu? Que beira o verde, que é o primeiro uniforme do Clube Esportivo Sergipe. Vocês não têm perspicácia. O problema é de vocês que não tem um pingo de perspicácia na vida de vocês. E outra coisa, nós ganhamos de 2-0. Nós ganhamos de 2-0. Se tem alguma coisa, alguma indumentária, alguma vestimenta que causou azar aqui, na história dos jogos do Sergipe 2022, foi a bermuda do Caio de calça. Quando o Caio Calça foi de bermuda, a gente perdeu. Explique você agora, Caio Ribeiro Santos. Caro colega, eu peço a palavra, porque Ele tava de bermuda. eu acredito que você não se lembra. Nessa última partida, né, era? eu me lembro, A culpa é da calça mesmo. eu te lembro, nessa última partida, eu estava de bermuda e a gente igualmente ganhou de 2-0. Então, são análises subjetivas, completamente enviesadas de sua Só, parte. Eu acho um absurdo completo você trazer essa parte que vocês sempre foram contra as minhas calças. Quando eu fui de bermuda para satisfazer o desejo de Vossa Excelência, a gente foi eliminado Desejo da uma Copa do palavra Brasil. forte. De luto, Vossa Excelência. fui de bermuda nessa última partida. só para encerrar esse debate, eu digo que É, a sorte, e porque a gente ganhou esses últimos jogos em casa, foi porque A Dona culpa é de Caio, Gisélia então. voltou. Dona Gisélia voltou e o Sergipe ficou 100% de aproveitamento aqui em Aracaju. Então, pelo amor de Deus, em 2023 ela vai em todos os jogos no Batistão, né? Para a gente não passar essa vergonha que foi em 2022. Tá bem que o E presidente agora- da mesa, né, Caio de calça. cortou aí, Caio né? de calça, né? não, eu gostei tanto da fala do senhor Davi que eu vou até voltar à pergunta original que ele me fez sobre o elenco. Estou aqui com o coração mais acalmado e com a mente posta em seu devido lugar e voltarei à pergunta original do caro colega Davi. Falando um pouco mais sobre o elenco, chegou a hora da gente sentir saudades ou sentir raivas, dependendo Raiva. dos nomes que eu falarei para vocês. Foram 40 atletas que passaram pelo Clube Esportivo Sergipe em 2022. Sentem-se, peguem um copinho de água, que eu falarei o nome desses 40 jogadores. No Caio, gol, deixa eu propor uma dinâmica. falarei... Caio, rapidinho, deixa eu propor uma dinâmica. Você fala e a gente responde coletivamente se é saudade ou raiva. Perfeito. Acho que é uma dinâmica melhor. Pronto, porque aí Falarei- todo mundo já fala, né? Falarei aqui por posição e dentro das posições, o primeiro vai ser quem jogou mais minutos e o último vai ser quem jogou menos minutos. Comecei aqui pelos goleiros. Goleiro Kennedy, Não sinto falta. Não sinto falta. Não sei. Raiva é muito. Raiva é muito, mas também não sinto falta. Acho que ele cumpriu um papel. Cumpriu um Isso. papel, foi um arroz com feijão, foi importante. Foi importante pela falta de plantel que a gente tinha, mas saudade é uma palavra forte.
Eu acho que outros fariam o mesmo que ele fez. É isso que eu tenho. Isso, Entendeu? eu ia dizer isso agora. Eu acho que tem outros melhores. Enfim. Eu acho importante lembrar também, já que a gente está falando de planejamento, não falarei tanto assim nos próximos, porque se a gente falar tanto assim nos próximos 40 coisas vai ser muita coisa, mas só lembrando, tipo, a gente está falando de planejamento, o Kennedy não veio para ser o primeiro goleiro do Sergipe. Ele veio e entrou na fogueira. Então acho que é importante a gente deixar claro que Kennedy foi inconstante, mas o planejamento não era ele ser o primeiro goleiro. Aqui eu chego ao segundo goleiro que mais jogou em minutos. O goleiro Dida. Espere, não vá. Saudade. Acho que é a única unanimidade desse elenco. Tem que ficar. E aí eu já trago o próximo goleiro, João Gabriel. Raiva, pode ir embora. Sai de perto. Vontade de Tchau, matar. tchau. Fica bem longe. Adeus. Ele conseguiu aprontar das deles no jogo final, mesmo desclassificado. Aquela primeira saída de bola dele, chutando no meio. Mas, enfim, quem Ele tava lá fez duas assistiu. boas defesas, viu? Fez duas boas defesas quando já foi, mas ainda foi. Eu lembro que eu tava do lado de Caio e eu cheguei no segundo tempo e falei, Caio, o João Gabriel já fez alguma merda? Quando Já. eu falei isso, o cara deu um escorregão. Como já Bateu dizia roupa. Pablo já dizia, você já me desgramou. Fecha aspas. O quarto goleiro que mais atuou foi Rodrigo Lucas. Não tem Não dá pra fazer uma opinião. avaliação. Não dá pra fazer uma avaliação. Não dá, Cara, não dá. eu só vi um jogo do Jogou Rodrigo muito bem Lucas, contra o não dá pra fazer uma Lagarto, avaliação. É verdade, jogo contra o Lagarto também. Quando a gente. Naquele jogo que a gente poderia perder, quando a gente. Né? E ele jogou. E já puxo logo o próximo goleiro também, que a gente não vai ter o que falar. Otávio, não entrou em campo. Foi Não. apenas o terceiro goleiro. Agora eu passo Nunca para os vi, laterais. é o caviar do clube. Vai botar no DVD dele lá no YouTube e tal, campeão, beleza. Puxando agora para os laterais, o lateral direito que mais jogou em minutos foi Chiquinho Alagoano. Não falta, não. Acho que Não falta, não. Também não. O segundo foi Márcio Lima. Ah, tchau. Nossa, Ah, raiva. Foi nem essa que volta, passei nunca raiva. Não, fica mais. bem longe. Adeus. Adeus. O terceiro. Copa do Nordeste é horrível. Alex Muricy. Foi melhor do que. Sim. Gostei. Tá na Mais o média. básico, assim. Tá bom. O quarto tá bom. lateral direito a mais atuar foi o Sinho. Nem vi ele jogar, velho. Eu não assisti os jogos dele. Nem lembro. Não. Bom, se vocês não Gente, lembram, eu vou trazer apenas O uma lado fala do direito do Rafael Sergipe é Jacques. muito ruim. Eu vou puxar apenas Lado uma direito. fala do Rafael Jacques. O Sinho atuou como titular na partida contra o Atlético de Alagoinhas. E ele encarou o Ronan, que inclusive fez o gol do Atlético. Na entrevista pós-jogo, o Rafael Jacques disse que o Sinho sentiu a partida e, obviamente, farei minha frase aqui, o famoso pediu pra cagar e sair. Ele não aguentou, ele se borrou de medo e não teve condições psicológicas de continuar no jogo e continuar na equipe. Então, eu acho que isso fala por si Meu só. amigo, não dá pra jogar no Raiva. Sergipe. Se eu já não lembrava, agora que eu consigo. E o último raiva dele lateral agora. direito, o último lateral direito que menos jogou foi o Dieguinho. O bonde do CRB, né? Ele veio do Sei nem Sport. quem é. Ah, do esporte? Ah, nossa. Ele foi um dos que jogou naquele time contra o Lagarto, no 5 laterais estadual. direito, né? Meu Deus do Mas céu. também a gente teve que improvisar um monte de jogador e não usou ele. Então imagino que... Até a Gil foi pra os lateral treinamentos- direito, né? Ageu, Aragão, enfim. Indo Perdida. pros laterais esquerdos, Gilmar. Rapaz, eu não gosto dele, não. Jogou Eu bem gosto. esses últimos jogos, mas passei muita raiva. Achei nada demais. Muita Eu gosto. avenida, Eu gosto, Gilmar. Copa do Nordeste, estadual, Minha opinião primeiro é turno. que ele fez um péssimo primeiro semestre, mas esse final de campeonato brasileiro... acho que Segundo ele semestre, consegue- nesses 18 dias do segundo Nesses semestre. 18 dias, é 18 verdade. de segundo semestre foi Bastante injusto, 18. caralho. 18 Esses não, dois né? jogos... Não. No dia 20 de dezembro, quando você estiver fazendo a retrospectiva do ano, Caio, eu vou lembrar de você sobre isso. O segundo lateral esquerdo, teoricamente, lateral esquerdo a mais jogar foi o Elivelton. Passei raiva eu- também, passei raiva. Ser muitas Razoável. raivas com ele. É um corredor. Uma rota ali de fuga. E o Ele terceiro parece foi jogador. o terceiro foi Rian. Esse sim veio do bonde Do do CRB, jogou contra o CRB, Bahia. né?
Outro, Tudo passei bem. muita Jogou raiva. contra o Náutico, não jogou? Contra o Bahia me deu muita raiva, velho. Agora indo para a zaga, a gente teve poucos zagueiros, em comparação, por exemplo, lateral direito, que só entra um de titular, tiveram 5. E zagueiro, que entram 2 de titular, a gente só teve 5 também. Foi uma posição teoricamente mais garantida. Obviamente, o zagueiro que mais jogou, e do elenco inteiro, ele foi o que mais jogou em minutos. Alexandre Lazzarini. Saudade. Pode ficar. Pode ficar, deve ficar. Calasa. Eu sou Laza, não tem jeito. Eu sou 100% Lazzarini. Lazzarini errou, tô nem vendo. Passa um pano danado. Eu sou fã, não tem jeito. Meu pano é vermelho com glitter. Isso aí. O meu Laza é muito doido, então eu sou fã. Não tem jeito. O cara pinta o cabelo, Laza raspa dele. o cabelo. Ele é muito, Aquele muito ali massa. honrou a camisa. Tipo, tinha os problemas, as coisinhas dele, mas jogou Não, e demais. assim, e tem o Instagram mais paloso do futebol sergipano, né? Quem é que se chama Legalaza no Instagram? Né? Nossa, Lazzarini, velho, pelo amor de Deus. Né? Muito paloso, senhor. Eu queria muito um dia sentar para beber com o senhor Lazzarini. Rapaz, beber eu não sei, mas como você gosta de petit gâteau, né? E de repente doce seja algo mais palatável, entendeu? Acho que role. O segundo zagueiro a mais jogar em minutos foi o Wendel Lomar. Gostei dele nesse finalzinho Saudade. Segunda metade. Saudade. Pode ficar. Ele entrou mal contra o Altos, a primeira partida dele. Mas quando ele adquiriu o ritmo de jogo, ele foi muito bem naquele final de estadual. Uhum. E aí ele se machucou no começo da Série D, voltou mais ou menos, e quando ele pegou o ritmo de jogo de novo, ele foi muito bem. Acho que ele foi o jogador que garantiu mais segurança ali do lado do Lazzarini. Porque os outros 3 zagueiros que jogaram ali do lado do Lazzarini foram muito inconstantes, para dizer o mínimo. E aqui eu já puxo o próximo. Diego Augusto. Não, passei muita raiva. Com esse nome de tecladista de puteiro, não dá não. O quarto, Silvio, que se machucou e não voltou, que era previsto para ele voltar no meio da Série D, mas não voltou. Não tomou vacina. Não só não voltou, como não tomou vacina. Os primeiros jogos do estadual ele até foi bem. Inclusive, eu lembro que em alguns jogos, inclusive, ele assumiu a braçadeira de capitão. Fez um bom jogo contra o Falcon, primeiro jogo aqui no Batistão e tal. Mas foi perdendo constância, né? E tipo assim, velho, não se vacinou, né, velho? E tipo, com quem não se vacina, a gente não dá nem bom dia, né? Então, raiva e tchau. E o quinto zagueiro, o zagueiro que menos disputou minutos dentro do Sergipe, é o que eu tenho, acho que uma das opiniões mais fortes dentro desse elenco todo, que é o zagueiro Pedrão. Pedrão, velho. Fez nada, né? Não vou falar nada dele. Nem quando entrou em campo fez. Ele jogou a partida contra o Lagarto. Foi uma das piores partidas que eu já vi, com todo respeito aqui ao Pedrão. Imagino que seja um cara gente boa, maneiraço. Pô, se ele quiser tomar uma com a gente, tamo junto. Mas foi uma das Isso é só pra escapar da surra, viu, Pedrão? Ele te odeia. Foi uma das... Horrível, foi. Atuações que eu já vi na minha vida. Ninguém, não sei quem. Pra mim, a pior atuação desse ano foi a de Pedrão. Acho que foi assustador. Eu fiquei com medo. Eu olhava a bola indo na direção dele, eu ficava completamente assustado. Mas foi um cara também que não teve sequência. Um cara que chegou por indicação do Daniel Neri pra Série D e que não teve sequência. E agora a gente vai pros volantes. O volante que mais atuou em minutos, Diego Aragão. Saudade. Eu gostava dele. Eu achei ele morreu. Davi puxou uma coisa muito interessante no último jogo, que eu concordo 100%. Eu gosto muito de Aragão, mas a gente tem que lembrar também que ele já está com 35 anos. É uma idade que, apesar dele ter feito uma boa temporada, a gente sempre fica naquela expectativa de, tipo, será que ele aguenta mais uma temporada em alto nível? Mas eu renovaria com o Diego Aragão. Eu gosto dele, eu acho que é um cara que se faz presente em campo. Acho que ele foi muito importante, por exemplo, nesse esquema do 4-1-3-2 final do Rafael Jacques. Ele era o cara que segurava a bronca ali no meio campo sozinho. E a gente não sofreu
o adversário não passava do meio campo. Ele foi muito bem nessa reta final e também no estadual. O segundo volante a mais atuar, Matheus Silva. Mas bate muito, né, velho? Fica suspenso e tal. Eu não sinto falta de saudade, não, né? Bicho que curtiu um octógono, né? Eu não sentirei falta. Só para lembrar, o Matheus Silva tomou 14 cartões em 28 jogos. Um cartão a cada 2 jogos. Quando o Sergipe abrir treinos de MMA, a gente pode pensar. É isso. E o pior é que a gente tinha elogiado muito a reta final do Matheus Sim, Silva, porque sim, ele sim. neutralizou Davi Ceará. A gente tinha essa dúvida no começo do ano, tipo, eu assisti vários jogos dele no Inter de Santa Maria, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, e montei, inclusive, uma análise sobre o jogador lá no Cronista Colorado. E uma das coisas que saltava os olhos era que ele tinha muita falta, ele cometia muita falta jogando de primeiro volante. Alguns momentos no Sergipe ele parecia que tinha dado conta ali, sendo um primeiro volante. Ele tem um passe muito bom, mas nessa série dele não perdeu viagem. Acho que ele foi voltou a não se adaptar direito à posição de primeiro volante. Muito emocionado, Ou ele né? joga um pouco mais à frente, ou eu não vejo ele voltando. Terceiro Emocionado, volante. volante de pista. Terceiro volante, Everton Ageu. Saudade. Eu não tenho, não. Saudade. Tenho saudade. Não, assim, Saudade. eu bato Saudade. palmas pelo que aconteceu e tudo, mas dizer assim, saudade do que passou. Não, saudade. Eu acho que ele ano tem. passado também não. Eu acho que ele tem uns momentos. Tipo, tem época que ele joga bem, tem época que ele não joga nada. Eu gosto dele, O Deus tinha que mas dar, onde velho. ele tá bem, onde ele é. Então, é mais ou menos isso, Davi. Que Deus Ele já tá tinha jogando- que dar. Ele tá jogando de vermelho, eu tô feliz, eu sou fã dele. Ganhou a acho primeira jogando lá fora, né? Acho que ele não jogou muito bem essa temporada. Ele também não teve uma sequência muito grande. A posição de volante variou bastante ali. Ano Inclusive, passado com também, esse- na Série D, né? Sim, a volta que ele teve da lesão também, ele não voltou muito bem no ano passado. E justamente essa questão da sequência, ele não teve sequência mais uma vez. E aqui eu já puxo um que dividia muito essa função no estadual com ele, o Janderson. Ai, Já deu pra ver que não deixou saudade. Prometia muito, mas acabou não deixando Eu tô saudade. percebendo que E tem aqui- jogadores que não fedem nem cheira, sim, né? E tem os que dão saudade e os que a gente odeia demais. São justamente os dois extremos que a gente lembra. Quem a gente não. É porque também não ajudou. E aqui eu já puxo dois por um, uma promoção aqui para vocês, desses jogadores Gine. que nem ferem nem cheiram. Júnior, da base, entrou em partidas, não, acho que ele só foi titular em uma partida e ele entrou no final de alguns jogos. Não deu tempo de fazer nada. Qual foi o outro? Exatamente. E o outro é o nosso querido, amado e saudoso Dandan. Nossa, Que entra aquele na que estatística vai se porque foi foder, Caio. anunciado. A piada Porra, vem Caio, toda. o cara passou 3 dias no clube, velho, caralho. Não passou pelo Foi DM, porra. anunciado Você quer no que eu avalie uma Instagram. porra dessa? Teve jogador que foi Mas anunciado no aqui a Instagram e avaliação- depois foi apagado o post. Ainda teve desse. Deu tempo de printar? Aqui a avaliação não é somente do o que o jogador jogou. É a avaliação também de como foram os nossos reforços. Porque se Dandan não jogou, a culpa é do planejamento. Irmão, você quer que eu avalie o treino de academia do cara? Eu acho que aqui não tem como criticar o Dandan. Não, Não tem. a Não questão tem. Então é que isso veio assim, machucado. não tem como avaliar A o questão é cara. isso. Veio Não machucado. tem como avaliar o cara. Então, A avaliação não é em é o cima que eu do tô cara. falando. A A avaliação não é do dele. departamento de A futebol. avaliação é da negociação. Sim. Exatamente, é esse o Não, ponto. eu acho que... Não foi na mesma época que anunciaram ele. Tinha anunciado um anteriormente, tipo 2, 3 horas de apagar o post. Teve outro Era um cara lá que lateral esquerdo. eu acho que alguém Alguma tirou. coisa alguma coisa assim. Eu tenho esse print, mas eu prefiro esquecer. E aqui não, a gente de chega boa. no meio campo. Os meia armadores. Ei, cuidado, guarde os prints, que print é. Print é título, viu? Passar pelo presidente já viu. O meia armador que mais jogou em minutos foi o Doda.
Não, já deu o que tinha Elenco que fala dar. muito. Dúvida. Pro É, peso que ele ele vai- tinha ano passado, e pelo papel que ele cumpriu ano passado, e ano passado ele já não estava no rendimento que a gente achava, né, eu esperava mais do Dodo em 2022. Esperava. Eu acho que ele Sim, também muito carinho. o- Acho que ele tem os momentos dele. Tem época que ele tá bem, tem dias que ele também não tá nada. Parece que ele é igual uma É, barata só, tonta correndo pro lado pro é, outro. eu só posso dizer assim, muito obrigado por tudo e boa sorte. Pronto. Isso, sou Boa grato e sorte. tal, beleza. Às vezes dava vontade de entrar no campo e dar um cilindro de oxigênio pro Doda, porque não rolava. E aqui a gente chega no nosso segundo meia armador, que também jogou algumas partidas de segundo volante. Fabiano. O que é que vocês acham de Fabiano? Ok. Ok, Bom, É bom. tem seu valor ainda se ficar, de repente. Eu Fez uma boa imagino que ele partida não contra o seja. Jacuipense, saiu aplaudido. Fez uma ótima partida contra o Jacuipense. Foi? Eu acredito que ele não seja um dos jogadores mais caros desse elenco. Eu acho que, para compor elenco, eu acho que ele acrescenta bastante. É um jogador que não se esconde do jogo, aparece Sim. bastante. Para compor Sim. elenco, sim. E agora a gente chega, para mim, na parte que a gente mais errou esse ano. Por exemplo, o gol, teve Dida que se salvou. Na zaga, Lazzarini e Lomar foram bem. Lateral, entre altos e baixos, teve alguns que se destacaram. Volantes, gente, volantes, meio também. Agora, a gente chega nos pontas. Eu não sei nem o que falar dos pontas. Eu digo não. Vamos começar pelo que mais jogou em minutos esse ano. Iago. Eu tenho respeito por ele, mas obrigado, não Iago. sei. Já. Não, a história dele foi bacana. Tão bacana assim que ele tá na hora de, né, encerrar pra não se queimar, né? Isso. Deixe as coisas boas ali. Pelo que Davi falou, tipo, eu gosto muito de Iago também, fique claro. Não, eu gosto. É um bom corredor. E pelo É um cara que se esforça. eu quero puxar o que Davi falou. Ele disse que tem muito respeito por Iago. Eu também tenho um respeito enorme por Iago. A questão é, eu também respeito muito minha mãe e não quero que ela jogue na ponta do meu time. Exato, exato. É bem assim mesmo. Agora a gente Nossa, chega no segundo o cara jogou a mãe na ponta, eu fiquei até nervoso, cara. Eu vou responder o quê, caralho? Porra. Ô, velho, deixa dessa. Reiterando, Iago, se quiser tomar uma cerveja com a gente, as Eu portas gosto, estão né? Chamar abertas. essa galera pra tomar um. Lá no Sal e Brasa. Esse Miguel é tudo escapando de surra, velho. É, É caiu tudo um pote de Sal e escapando de Brasa surra. também. Não, mas Iago sabe. Não sei se ele sabe quem eu sou, se eu não sabe que eu sou o cronista colorado, mas tipo, ele viu. Não, eu acho que ele não sabe, não sei se ele liga as duas pessoas serem a mesma, mas eu acho que ele percebeu pelo texto que eu fiz, que eu tenho muito respeito por ele. É o texto que eu falei sobre ídolos lá no Cronista Colorado, inclusive, quem quiser seguir lá, sinta-se à vontade, eu fiz um texto. Já é o segundo jabá, velho. Ídolos recentes. Tem que fazer. Ele Tá não perde difícil. uma. Nossa, já bata osso. Acho que ficou claro para Iago que a gente tem muito respeito por ele, mas a gente tem que reconhecer que essas duas últimas temporadas de Iago foram abaixo, pelo menos, do que a gente espera dele. E aqui a gente chega no nosso segundo ponta, que vocês podem dizer que não é ponta, mas que a maioria do campeonato, a maioria do ano, jogou como ponta. Poderia estar encaixado como meia, mas eu encaixei aqui ele como ponta, o Caio Wilker. Mas eu comecei empolgado com ele, mas Comecei Fez um bom depois... estadual. Fez um bom estadual. Teve lesão e teve participações irregulares. Uhum. Acho que depois que acabou o estadual, ele meio que desandou um pouco. Ele começou muito bem. Acho que a lesão atrapalhou, né? Ele começou muito bem. Ele teve a lesão que tirou, assim como o Wendel Lomar, tirou muito ele do ritmo. Mas eu acho que ele veio fazendo um bom final de Série D. Ele, principalmente com o Gilmar, ele cresceu muito, curiosamente, com o Gilmar. Eles combinaram muito aqui pelo lado esquerdo, tanto contra o Asa quanto o CSE. Acho que Caio Wilker é um jogador, acho que interessante. Tipo, no começo do ano, inclusive, ele começou voando fisicamente. A partida contra a seleção de Ribeirópolis, ele estava marcando muito o zagueiro da seleção de Ribeirópolis, o primeiro amistoso da temporada.
Ele subia para fazer a pressão com o centroavante, ele estava voando fisicamente. Aí veio a lesão e ele ficou inconstante, mas eu acho que ele teve um bom final de Série D. Aqui a gente vai para o nosso terceiro ponta que mais jogou. Daqui para baixo, sinceramente, com todo o respeito, contam com toda a nossa solidariedade. Esses próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontas, Cara, isso pode aí juntar tudo num saco só. Esses próximos 7. Começa com vai dar um, né? Adailson. Bora falar rápido esse set, que eu tô até com medo de... De uma vez, seco, Adailson, Caio Ai, Felipe, Thales, vixe, meu Léo, Deus. Felipe, eu tava contando com o Felipe, mas eu acho que Felipe Ai, se destacou um pouquinho. Sim. Mas tirando o Felipe, Adailson, Caio Felipe, Thales, Léo, Thales Gaúcho e Davi Lessa. Thales Gaúcho, mano. Esses tais eu nem me Vilé. recordo. Mas dos Adailson, restos, mano. Ele teve aquela goleada de 9-0, acho, contra o Maruinense. Teve os lances bizonhos. Ou foi contra o Boca? Sei lá, velho. Eu acho que esses pontos aí dá pra fazer uma capinada boa no JH. Sim. Dá. Uma capinada, lavar uma piscina. Léo Dias, mano. Já que a gente falou desses pontas, eu quero puxar um pouco de lado o Felipe. Ele chegou muito bem, ele fez o cruzamento da assistência do gol do Paulinho Sim. no finalzinho do estadual ali, ele chegou muito bem. E não teve muitas chances, o que eu achei estranho, porque ele sempre que entrava, parecia entrar bem. E aí ele nunca foi titular, ia entrando cada vez menos, e entrando cada vez mais tarde nas partidas, eu achei estranho. Sim. Mas É para um mim é jogador um de jogador que eu acréscimo, né? renovaria. Sim. Um jogador de acréscimo, né? Que entra ali Pra com mim, 44, 45. Para mim, ele entra na categoria do Fabiano. Jogadores muito úteis, que incendeiam a partida, que eu não tenho muita segurança para serem titulares absolutos, mas eu acho que agregam bastante. E que podem crescer, né? A depender de uma pré-temporada. Exatamente. Agora a gente chega nos nossos centroavantes. Foram 5 centroavantes, alguns mais centroavantes, alguns mais segundo atacantes, mas todos encaixados aqui como centroavantes, porque em algum momento, na maioria do tempo em que entraram como centroavantes. O centroavante que mais minutos teve em 2022, Paulinho. Saudades. Isso é. Era Saudades. Mais negativo, mais positivo do que negativo. Eu acho que deu uma crescida. Eu acho que ele soube crescer no momento certo. Né? Ele chegou, inclusive, eu lembro com a primeira partida daquele jogo contra o Náutico, meu Deus, que coisa horrível. Né? Assim, ele deu uma cabeçada de cucuruto que eu falei, puta que pariu. Mas ele conseguiu dar uma crescida boa. Eu acho que ele teve um papel importante na final do estadual, nas finais. Né? Infelizmente, aí, nas últimas, faltando 2 rodadas, né? Foi captado, recebeu uma proposta melhor, foi embora. É do mercado do futebol, é da vida e tal. Acho que é positivo, saudade. Que ele rendeu bem, do que poderia render. Melhor do que ano passado, inclusive, na minha opinião. Também acho. Ele começou muito mal o estadual do ano passado. E foi se afirmando, principalmente na Série D, nas partidas contra o Asa, algumas partidas Fez em gols Batistão também. importantes, né? Estadual, na final, esse tipo de coisa, né? Gols bonitos, com cavadinho. Coisa que eu destaco que eu gostava nele é, assim, ele é até difícil de se encontrar hoje em dia, aquele atacante que segura a bola e parte para cima do zagueiro, né? Geralmente, hoje em dia é muito na base do passe, do toque de bola e tal. Apesar dele não ser, não tô dizendo que ele é um craque driblador tipo o Ronaldinho, né? Mas a iniciativa de tentar resolver o jogo, pelo menos. Eu acho que ele bem fisicamente, eu acho que ele agrega bastante. Aqui a gente chega no nosso segundo centroavante, que mais atuou em minutos. Curioso, porque é um jogador que chegou já durante a Série D, Alan James. Saudades. Tô gostando dele. Gostei dele nesses últimos jogos, principalmente, sempre marcando. Bem decisivo. A gente tem que lembrar que o começo de Alan James, principalmente com o nosso querido Daniel Neri, o Alan James jogou muito de ponta. Muitas partidas o Alan James foi ponta, tendo que voltar para marcar lateral. Eu acho que ele foi bastante sacrificado nesse começo do Sergipe, e até mesmo com o Rafael Jacques, nesse esquema de 2 atacantes,
quem ficava, às vezes, mais centralizado era o próprio Paulinho, tanto que Paulinho se destacou com muitos gols. Os principais gols foram de Paulinho, mas nessa reta final, o Alan James assumiu um protagonismo muito interessante. É um cara que, quando chegou, eu fiquei animadíssimo, porque ele tinha feito uma boa temporada passada no CSE. Foi para o CRB, não teve muita chance na Série B, e veio emprestado para o Sergipe. Esse é o ponto negativo, que por mais que a gente queira que ele fique, é um jogador que veio emprestado, então não depende só da gente. Agora, esses 3 últimos são para fechar com a chave de ouro maravilhosa. Vocês querem um de cada vez ou 3 na porrada? Acho que A de cada porrada, vez. menino. Um de cada vez, vai. Só... Ih, Faltam cada um 3 com uma mesmo. coisa. Matheus de Paula. Porque eu já tava querendo dar umas risadas disso, assim. Tipo, Matheus de Paula, meu Deus do céu. Gente, Fique é quase longe. nome de personagem da Praça Nossa. Assim, não dá. Bicho, ele veio do futebol do Kosovo, velho. Como é que eles acharam? Bahrein? Não foi o Bahrein? Caculé que veio do Bahrein, eu acho. Isso, perfeito. Matheus de Paula, ainda tem esse doido aí. Então, o Caculé próximo é justamente Arthur Caculé. Ele ainda tá no, tipo, ele tava até agora no clube. Com contrato, sim. No bid tá. Eu acho que ele só jogou um jogo ou 2, eu só acho ruim. Caculé, cara, quando você vai jogar no time colorado, você pensa 2 vezes antes de entrar com um carro azul no JH. Sobretudo quando o carro é seu. Beleza? Aí, tipo assim, aí a gente fica tentando segurar a torcida pra não depredar o carro. Entendeu? Mas, porra, Vai velho, ficar assim, difícil, né? Então, assim, porra, pensa um pouquinho, cara. De repente seja importante trocar pintura, de repente seja um investimento importante, você negocia lá com o financeiro e tal. Porque não dá, né, meu parceiro? Esse time é colorado, Enfim. nem a caixa d'água. Nem a O caixa cara d'água não do se Sergipe ajuda. azul. Tá ligado? O Uber, por Então, tipo acaso, assim, saiu do E Brasil. você Não bichado dá pra desse pedir jeito mais tá não pior no que celular. maçã da Apple. Né? É o quê? O Uber saiu do Brasil, não dá mais não pra chamar pelo celular no aplicativo. Pede Não, mas o Uber, cara tem um man, pelo carro. amor de Não, Deus. o cara tem um carro dele, o cara tá com um carro em casa, já pagando gasolina. A gasolina no governo Bolsonaro, tá foda. Mas, tipo assim, velho, pensa nessa pintura com carinho. Agora, assim, também não adianta pensar na pintura e não sai do DM, né, porra? Pensa na pintura, mas também pensa. Tempo ele teve Então, pra pintar o carro. Porra, Arthur, porra. E um atacante que conseguiu ter menos minutos em campo do que Arthur Caculé para fechar o nosso balanço sobre o elenco de 2022. Quem, Caio? Quem? O louco Abreu brasileiro, o cara viciado em transferência, o cara que eu acho que ele fez alguma aposta que vai jogar em mais de 100 clubes durante a carreira, o cara que já tá no 5º clube no ano. É um personagem incrível, tipo, sério. Agora, tirei minhas máscaras de absurdo, de tudo. Ele é um personagem Mr. incrível. M. Rafael Tanque. Rapaz, É proibido nem lembrava mais. Só jogou uma vez, pelo Apelido amor de de Deus. Tanque, Eu Love. não sei Ele nem fez quem um é. gol no 6-0. Ele fez um gol no 6-0 contra o Boca. E jogou contra o Falcon. Tanque, cara. Meu Deus do céu. Nem lembro. Tanque, Love, não pode entrar, João. Deve ser. Por mim, você tava falando aí, pra mim, Rafael Tanque era o primo miliciano do Fabiano Tanque. Não podia ser ele, velho. E aí, para finalizar esse elenco todo, eu trago a escalação mais utilizada. Os jogadores que mais minutos tiveram dentro do nosso 11 inicial. Goleiro mais utilizado, Kennedy. Lateral direito, Chiquinho Alagoano. A zaga com Lazzarini e Wendel Lomar. Lateral esquerdo, Gilmar. Volantes, Matheus e Aragão. Meia, Doda. Os 2 pontas, Iago e Caio Wilker. E o atacante, Paulinho. O que é que vocês têm a declarar sobre esse 11 inicial? Se botasse esse 11 inicial para jogar 2023, o que é que vocês No achariam? papel parecia bacana, no papel, né? Mas a gente viu que não funciona. Não rola não, velho. É isso. Rola, não, eu acho No que máximo, a zaga. é importante esse exercício para a gente entender a irregularidade do time, a inconstância do time. Ano passado, com todos os problemas, a gente tinha minimamente uma equipe formada. A gente tinha um meio campo, você sabe que ali tinha um Ageu, você sabe que ali tinha um Brandon, o goleiro estava assim, tava cristalizado, né? A gente tinha laterais, a gente tinha uma dupla / trio de zaga, depender, né? Eventualmente se jogava no 3-5-2 com Elias.
ferrolho do Elias e tal. Mas esse ano a gente não teve nenhuma constância de equipe, nenhuma constância de esquema tático, na real. E esse ano foi muito estranho, esse ano foi frustrante, real, assim. Parece, não sei, que o Sergipe tava quebrando o caranguejo, sabe, na quadrilha, assim, sabe? 3 passos Foram, pra frente, 3 passos pra trás, sabe? é Muito interessante estranho, ver o que Henrique é falou muito sobre estranho. esquemas, porque a gente começou o ano com Elias Borges, que jogava com 3 zagueiros, num 3-5-2. A gente passou pro Daniel Neri, que jogava no 4-2-3-1 mais ofensivo. E aí a gente foi pro Rafael Jaques, que usava basicamente um 4-1-3-2 nessa reta final de Série D, que só tinha um volante. A gente começou botando todo mundo lá atrás e acabou botando todo mundo lá na frente no desespero. Foi realmente um ano muito inconstante, tanto dentro de campo quanto na beirada técnica. É muito estranho. Resultado é isso aí que temos. E para finalizar a sessão de dados, os nossos artilheiros foram Paulinho, com 6 gols em 21 jogos, um gol a cada 263 minutos, e Alan James, com 10 jogos só, menos da metade dos jogos de Paulinho, e fez 5 gols, um gol a menos que Paulinho. Foi um Uma gol média a cada maior, né? Exatamente, foi um gol a cada 126 minutos. Uma média quase... Ele levava quase a metade do tempo para fazer um gol do que Paulinho. Mas que média, hein? Média. Terminar o ano com o artilheiro tendo 6 gols é preocupante. Imagine se não fosse artilheiro. Ter tido É um time que dividiu bastante essa fome de gols, eu acho. Ou fez muito pouco gol mesmo. É mesmo, melhor segunda opção. É mais fácil. Até porque É a quem tem fome tem realidade. pressa, né? Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa, porra. Pois é, assim, muito constante, muito fluido, pô. Time que vence, mas não convence, sabe? Time de altos e baixos, time que, tipo, bota 9 mil na final do estadual, mas que, tipo, só tem um ponto na Copa do Nordeste, sabe? Que faz uma série dele um grupo meieiro, que é muito meieiro, pô. O Asa, que acabou na liderança aqui, é um time ridículo, pô. O Asa é ridículo. Você O Santa colocando. Cruz é outro time do ponto de vista da equipe ridículo. Acho massa ter uma equipe como o Santa Cruz que, tipo, quando jogou contra a gente, meteu 20 mil pessoas num jogo de Série D. Acho maravilhoso. Mas do ponto de vista do jogo, uma bosta. Sabe? Uma bosta muito ruim. Tecnicamente, assim, inexplicável. Sabe? E A é um gente clube ficar que está fora de passando... clubes como... E é um clube, o Santa Cruz, só para adicionar, o Santa Cruz é um clube que está passando por uma crise política muito forte, que, por exemplo, no meio da Série B, o técnico foi demitido e os jogadores disseram, se ele sair, a gente vai sair junto. Era basicamente esse o Santa Cruz que a gente pegou e que passou de fase e a gente não passou. E a gente, com tudo resolvido financeiramente, politicamente, sem maiores alardes, a gente acabou de fora. Pois é. Não, e perdendo pro Juazeirense, sabe assim? A gente perdeu partidas muito importantes. Assim, algumas a gente perdeu, outras a gente deixou de ganhar, né? Contra o Santa Cruz em casa, por exemplo. A gente fica puto porque aquele pênalti foi um mandrake, não sei o quê. Mas do ponto de vista do jogo, a gente não fez nada, assim, um grande jogo contra o Santa Cruz. Tomou pressão. Cá pra nós. Pressão. Segundo tempo Segundo foi todo tempo dos foi caras. todo. É. Segundo tempo foi Ridículo. dos caras todos. Então, assim, não é tão, assim, não deixa de ser razoável um empate, mesmo roubado, sabe? É diferente de jogo contra o Asa, contra o Jacuipense. Agora, porra, pegar um jogo contra o CSE que a gente ganhou, com o primeiro gol parecia um pinball, né? Aí conseguimos um pênalti, o CSE diminui com um pênalti. O jogo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo amor de Deus, assim, rapaz, só quem garantiu aquele jogo ali foi Dona Gisélia. Porque, velho, a gente jogou muito mal naquele jogo, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, jogos muito instáveis e não convenceu. Time que não convence a torcida não carrega pro estádio. Muito. Não carrega pro Isso foi estádio. uma constante no ano inteiro. Foi isso que eu falei. Não convence, o time não convence mesmo não ganhando. Né? Sabe? Foi como o estadual. A gente foi campeão estadual, mas não me convenceu. Era um time bom, que era um time competitivo. E isso se mostrou nas outras competições. Saiu aqui do grupinho aqui do estado, com esses timezinho meieiro, e a gente meieiro igual a eles.
Do mesmo jeito. É isso aí. Meus a amigos. gente Dizia foi Pablo, campeão você por já me sorte. desgramou. Eu acredito muita sorte também. E para ver também o nível do futebol Fatores aí. sergipano, né? E, É isso assim, aí. começou a Série D, a gente também falava, Lagarto já era, pô. Lagarto fez um estadual 1, aí tinha aquele outro negócio, como é que eu vou entrosar? E os caras, né, Pois mostraram o é, pra você contrário. ver que você não precisa passar 6 meses pra montar nada assim muito fantástico. Você pode Exato. montar ali pra uma competiçãozinha, você sabendo a competição, você consegue montar alguma coisa interessante. Uhum. É dessa. Meus queridos, um programa longo, né? Foi mais longo por fazermos esse balanço, digamos assim, da temporada 2011. Um balanço difícil, assim, difícil pela frustração que houve, né? Eu poderia terminar o ano, tipo, não agora, né? Dia 18 de julho, ainda tá rolando forró por aí, a gente não tá nem pensando no presente de Natal daquele sobrinho, ou sei lá, né? Longe disso ainda. E nos resta agora esperar que 2000. Hoje, inclusive, né, na Rádio Peripê, não, na TV Peripê, programa Bola em Jogo, o Hernan falou que vai subir o sarrafo para 2023, né? Então vamos ficar de olho nesse sarrafo, que as condições materiais e financeiras do clube para 2023 está melhor, promete um elenco para lidar com o estadual e nordestão, que em tese seria 2 times, né? Um time principal e reserva assim, bons. Então, né, espero que tenham aprendido realmente a lição, coisa que ele falou hoje, e que venha 2023, né? Nossa, ainda tem muito tempo para soltar essa, né? Mas é o jeito. Prazer nessa temporada estar ao lado de vocês, né? Faltou o Gustavo e o Luiz Paulo hoje, eles não puderam. A gente vai continuar, claro, com episódios temáticos agora, né? Como a gente até fez ano passado, quando a série D tinha acabado, teve aquele episódio sobre democracia no futebol, né? Teve episódios sobre o novo estatuto, enfim. Vocês podem ficar. A gente já adianta que a gente não vai parar, a gente vai trazer bons conteúdos para o torcedor colorado durante esse período. E também esperamos que a garotada do Sergipe que está vindo no sub-17, sub-15, eu não sei nem o que dizer também, né? Porque a base está se formando agora, mas espero que apareça algo bom, que a galera aí no interior curta a caravana do Gipão, que seja um evento maravilhoso, né? Ainda não teve, porque foi adiado devido às chuvas. E a gente se vê por aí, né? Quem sabe no dia do mais querido, né? Nossa Senhora, é triste falar isso, mas é. Valeu, meus queridos. É um prazer novamente estar com vocês. E esta foi a 28ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do Mais Querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô. Envia críticas, sugestões, que aqui é para chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 28º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória, Tiago Araújo Melo, Henrique Mainar, que também ficou por conta da edição e sonoplastia. Vamos juntas e juntos, que Hexa é luxo.